Antes do sol se pôr no Império Britânico, antes de Genghis Khan invadir as estepes, antes de Roma ampliar sua influência pelo mar Mediterrâneo, existia a antiga Assíria. Considerada pelos historiadores como um dos primeiros impérios, suas inovações estabeleceram as bases para todos os impérios seguintes. Em seu auge, no século 7 a.C., o Império Assírio estendeu-se pelo atual Iraque, Síria, Líbano, Israel, parte da Turquia, Irã e Egito. Suas maravilhas incluíam uma ampla biblioteca, um parque botânico e zoológico. Mas a história da ascensão da Síria até o seu apogeu começou séculos antes, na Antiguidade do Bronze, em uma cidade chamada Assur. Assur era um centro comercial de estanho e tecido, localizado ao longo do rio Tigre, no norte do Iraque. Dividia seu nome com um deus, considerado a encarnação da cidade, e posteriormente, de todo o império. Para os assírios dedicados ao governo, política e religião estavam estreitamente ligadas. Por volta de 1300 a.C., um sumo sacerdote, chamado de Assurbanipal I, assumiu o título de rei e iniciou a tradição das campanhas militares, transformando a Síria de cidade-estado para o estado territorial, o que significa que uma única entidade administrativa controlava diversos territórios, culturas e povos. Durante os próximos 150 anos, a Assíria ampliou sua extensão territorial e prosperou. No século XII a.C., uma misteriosa catástrofe, que ainda confunde os arqueólogos, levou os assírios a perder grande parte de seu território. Alguns séculos depois, no entanto, os reis assírios iniciaram um novo ciclo de conquistas, só que dessa vez aprimoraram o sistema administrativo, criando um império que existiria por gerações. Os assírios eram inovadores militares e conquistadores impetuosos. Durante suas conquistas, usavam táticas de cerco e punições cruéis àqueles que se opunham a eles, incluindo empalação e enforcamento. A extensão de seu império se deu em parte por sua estratégia de expulsão de populações locais, as deslocando pelo império para suprir necessidades diferentes. Isso irrompeu os laços de pessoas com suas terras natais e acabou com a lealdade dos mais variados grupos. Assim que os assírios conquistavam uma área, construíram cidades conectadas por estradas reais bem conservadas. Geralmente, quando o novo rei subiu ao poder, construíam uma nova capital. A cada mudança, novos palácios e templos eram erguidos e decorados luxuosamente. Embora os reis reivindicassem o poder absoluto, sabemos que um sistema abrangente de cortesãos, oficiais provinciais e estudiosos influenciava nas decisões. Pelo menos uma mulher, Semiramis, governou o reino. Governantes assírios celebravam suas jornadas militares com representações de suas façanhas esculpidas nas paredes de seus palácios. Apesar da imagem de um estado cruel de guerra exibido pelos registros, os reis assírios estavam interessados nas tradições culturais da região, principalmente nas da Babilônia, um estado independente ao sul. A Babilônia tinha sido líder cultural por milênios, voltando até o início da escrita, no final do quarto milênio a.C. A Assíria considerava-se herdeira e protetora dessa tradição. Os governantes assírios apoiavam estudiosos de especialidades que variavam da medicina à magia, e as capitais, como Nínive, eram moradas de sofisticados parques e jardins que acomodavam plantas e animais de todo o império. Um dos últimos governantes da Síria, Assurbanipal, enviou estudiosos por toda a Babilônia para se reunirem e copiarem trabalhos literários antigos. Sua biblioteca era composta por tábuas de argila com escritas cuneiforme nas antigas Acádia e Suméria. A biblioteca foi destruída durante o saque final de Nínive, em 612 a.C. Mas graças à escavação arqueológica do século XIX, muitas obras-primas da literatura antiga, incluindo a Epopeia de Gilgamesh e o mito da criação babilônico, existem ainda hoje. Após séculos no poder, o Império Assírio sucumbiu aos babilônios e aos medos, entre 612 e 609 a.C. Ainda hoje as inovações que os assírios introduziram sobrevivem. A ênfase em constantes inovações, administração eficiente e excelente infraestrutura
definiram padrão para todo o império que os seguiu na região e ao redor do mundo.